E o programa hoje está aqui na Kaiser Clínica para fazer uma visita de um bate-papo muito especial com o Dr. Luiz Gustavo Quadros. Que prazer e muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório, doutor. O prazer é nosso de poder estar explicando e elucidando sobre os procedimentos que nós realizamos aqui. O balão gástrico é uma coisa que traz muitas dúvidas, que tem muitas questões. Eu gostaria de falar um pouquinho, pelo menos hoje, nessa nossa primeira entrevista, sobre o balão. O que o senhor acha? É uma excelente ideia. O balão hoje ele vem para agregar muito um meio de tratamento entre o tratamento cirúrgico e o tratamento medicamentoso, e ele engloba hoje a maior parcela tanto dos pacientes com sobrepeso quanto dos pacientes com obesidade. Para quem que é o balão? Porque hoje se fala muito em bariátrica, né? O balão é para aquele que não tem tanto peso assim para perder, o balão é uma pré-bariátrica, para quem que é o balão? Bom, inicialmente quando o balão foi introduzido no mercado como método de emagrecimento, ele foi idealizado para aqueles pacientes que tinham um peso muito acima e que tinham um alto risco em se fazer a cirurgia bariátrica. Então ele foi inserido como uma opção de emagrecimento pré-cirúrgico para aqueles pacientes com IMC, com obesidade acima de 50 de índice. Atualmente, com a evolução do tratamento, a evolução dos métodos, a evolução do próprio material, hoje o balão ele é indicado para pacientes acima de um IMC a partir de 27, que já entra a partir do sobrepeso. Certo, e o que ele faz? O balão ele vai atuar na restrição alimentar. Então a ideia dele é ocupar um espaço do estômago onde o estômago armazena comida. Ele vai atuar então na restrição alimentar. O paciente vai se sentir satisfeito e saciado com uma quantidade menor de comida. Essa é a ideia. Ele é mais seguro que as medicações a longo prazo, mais eficaz também. Tá? Mais seguro que a cirurgia, também tem os seus riscos, mas são todos riscos raros de ocorrer. O principal efeito colateral do balão seria naqueles primeiros 3 dias iniciais, que é um período de adaptação. Nesse período de adaptação, o estômago ele reconhece o balão como se fosse um bolo alimentar e tenta fazer, digamos assim, a digestão desse bolo alimentar, que é nessa fase que os pacientes sentem uma sensação mais de desconforto, de náusea, de vômito, que é provisória. Em média, 72 horas após, o paciente começa a entrar numa fase de relaxamento, a câmara gástrica ela entra numa fase de relaxamento e permanece a sensação de plenitude epigástrica. Nós não falamos do mais importante, né? Como que esse balão é colocado dentro do estômago? Isso, esse balão ele é um método provisório de emagrecimento. Então isso quer dizer que ele tem uma duração limitada de 6 meses e ele é colocado e retirado por endoscopia. Quer dizer, na realidade ele é um auxiliar da dieta. Exatamente. Um auxiliar da reeducação alimentar. Exatamente. O balão ele é um método complementar. Então a gente costuma falar o seguinte, o balão sozinho não é o ideal. Tá? A melhor coisa é fazer uma reeducação, remodelação do estilo de vida associada ao balão. A ideia é que nesses 6 meses de tratamento o paciente perca o máximo de peso possível e consiga manter esse peso depois. Isso só é possível com acompanhamento com a equipe multidisciplinar associada. Qual que é a média de peso? Bom, eu sei que é muito relativo porque depende da idade, do sexo, mas tem uma média? Tem. A média de perda de peso do balão gira em torno de 15%. Entre 12 e 20%. Do peso inicial. 15% do peso inicial, 30% do excesso de peso. Tem as médias para cima e para baixo, né? A média geral gira em torno de 15%. É bem notável, bem evidente que aqueles pacientes que fazem um acompanhamento corretamente nos 6 meses têm uma perda de peso superior àqueles pacientes que não fazem o acompanhamento de forma correta. Eu quero que o senhor mostre, porque eu sei que tem um monte de gente curiosa para saber o que é o balão. Bom, o balão ele é esse material, aqui ele já está um pouquinho já... É o mesmo do silicone do peito. É o mesmo, é semelhante ao silicone do peito, então ele é um material de silicone, ele não vem desse tamanho, ele vem numa sonda. Essa sonda ela é passada por endoscopia através da boca, inserido no estômago, aí nós conseguimos então instilar soro fisiológico dentro desse balão junto com uma tinta própria estéril, que é o azul de metileno, que dá essa coloração azulada para o balão, que ela vai funcionar como um marcador. Então caso em algum momento do tratamento esse balão rompa ou dê algum problema de válvula, por exemplo, o paciente vai perceber essa alteração de cor na urina e pode nos procurar com mais antecedência. Ele vai até quantos ml? O balão ele vai de 400 a 700 ml. E vai depender da pessoa, da saúde dela ou do tanto que ela precisa emagrecer? Depende um pouco do peso e da altura da pessoa e do tipo de estômago. E doutor, como é que funciona? Eu tenho vontade de emagrecer, eu sei que eu tô sobrepeso ou tô obesa. Como é que eu faço? Eu marco uma consulta?
O balão, assim, apesar dele ser um método endoscópico, ele é um método endoscópico terapêutico. Então, é um tratamento que nós faremos por endoscopia. Então, ele é muito seguro, mas ele tem seus riscos. Então, não é como uma endoscopia qualquer que pode simplesmente fazer o agendamento direto no setor de endoscopia e colocar. Então, primeiro esse paciente ele tem o primeiro contato com a equipe, onde é orientado sobre o procedimento, sobre o perfil dele, se ele tem a indicação real de colocação do balão ou não. Tá? Após esse primeiro contato, aí, são solicitados alguns exames de preparo para a colocação do balão nesse paciente. O principal deles é a endoscopia digestiva alta, que é o exame onde nós vamos buscar alguma contraindicação anatômica ao balão ou a presença da bactéria, da H. pylori, que comumente nós tratamos ela antes da colocação do balão. Quer dizer, ela não impede, ela só tem que ser tratada. Não impede, mas é de bom senso, de bom grado fazer o tratamento antes da colocação do balão. Após esse processo inicial, com os exames complementares já solicitados e estando todos em ordem, aí nós vamos para um segundo momento, que é o momento da colocação em si. Tá, nesse primeiro momento, antes do ato de colocação, o paciente deve ter uma consulta com o nutricionista e com a psicóloga para fazer uma orientação, uma readequação e um preparo para pós-balão, para como é que vão ser os primeiros dias de acompanhamento no pós-procedimento. Tá, o paciente vem, é colocado o balão, ele fica um período em regime de hospital dia, então aproximadamente 30 minutos, 1 hora, esse paciente normalmente já é dispensado. E inicia-se o processo então de acompanhamento com a equipe multidisciplinar, que deve durar até o final do tratamento. E doutor, quando a gente faz um procedimento desse, a gente tem muitas dúvidas, né? É importante a gente conhecer pessoas que estão passando por esse procedimento. Tem aqui algum grupo que a gente possa conversar? Como é que funciona? Nós estaremos iniciando a partir de novembro, dia 11 de novembro, aqui no auditório da Kaiser Clínica, a primeira reunião para dúvidas e orientação com relação ao balão intragástrico. E pode vir os balonados e os que têm vontade de colocar balão, quer dizer... Os balonados, os que têm vontade de pôr balão, os curiosos que ouviram falar do procedimento, mas não têm muita ideia do que é. Olha que bacana, quer dizer, você vem e tira todas as suas dúvidas, sem mesmo antes até de marcar uma consulta. É gratuito? É gratuito, toda a equipe multidisciplinar vai participar, então eu vou apresentar a minha aula, a nutricionista vai apresentar a aula dela, a psicóloga vai expor as ideias dela também. E no final da palestra, os pacientes, familiares, quem estiver presente pode tirar todas as suas dúvidas. Será a primeira reunião agora, dia 11 de novembro, então, aqui na Kaiser Clínica. E a partir do ano que vem nós fixaremos um dia e realizaremos ela toda segunda, terça-feira de cada mês. Então, dia 11 de novembro, aqui na Kaiser Clínica, para participar precisa fazer alguma inscrição? Nós temos um número de vagas de 72 pessoas. Tá? Então, pode vir, todo mundo que vier vai ser extremamente bem recepcionado, vai ser um prazer enorme, mas se puder fazer uma reserva de vaga pelo telefone 3302-4777, pode conversar direto com a Rose ou com a Regina para antecipar um pouco e já deixar a vaga reservada. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e espero todos dia 11 de novembro, então.